Meu nome é Luiz Antonic, eu sou professor universitário e apresento semanalmente uma avaliação do Boletim Focus do Banco Central do Brasil. A nossa bolsa, para variar, na semana passada, sempre aqui circulando a casa dos 110 mil pontos. Então, ela sobe um pouco, desce um pouquinho, mas não sai aqui desses 110 mil. Você pode observar que ela está nesse movimento lateral já há algum tempo. Também não dá muito para você acreditar nessas previsões, no que vai acontecer, porque, na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer. E a lógica é uma coisa que nós não usamos no mercado financeiro. É completamente aleatório. Então, na semana passada, infelizmente, ela caiu aqui praticamente 4%, que é uma queda alta. Essa semana, a segunda-feira, deve começar com alta, porque já que ela caiu tanto na semana passada, ela deve começar com alta. Mas vai continuar durante a semana? Isso é uma coisa que não dá para você falar. Sobre a inflação, mais uma vez, mais uma semana, agora são 16 semanas seguidas, em que a previsão do mercado acerca do IPCA baixa um pouquinho. Essa semana nós estamos com 5,62% de previsão para a inflação para dezembro. Então, o mercado prevê que a inflação vai chegar em 5,62% em dezembro. Como você sabe, devido à mexida nos impostos aqui sobre o preço da gasolina e da energia elétrica, nós tivemos aqui um período grande de queda, já estamos 3 meses de queda da inflação, e como esses números aqui que nós temos aqui no ano passado, eles são muito altos, é por isso que a inflação está baixando, porque se imagina o seguinte, esse 1,25 aqui vai cair fora daqui e vai entrar no lugar alguma coisa bem baixinha, 0,2, 0,3, alguma coisa assim. Então, esse 7,17, por consequência, baixa também. Então, nós estamos na casa aqui do 7,17. Poderia ser uma excelente notícia se nós olhássemos que em março de 2022 a inflação estava em 12,13%. Puxa, mas professor, você está reclamando do quê? Não está feliz que a inflação caiu tanto? Eu não estou feliz, porque eu vou dizer para você o seguinte: essa queda que aconteceu na inflação aqui não é um movimento natural da economia, não é uma queda devido a razões estruturais. Essa queda só aconteceu porque nós mexemos nos impostos sobre os combustíveis, eliminamos alguns, outros eliminamos eles temporariamente. Então, assim, a gente vai conduzindo. Eu estava olhando aqui no jornal, aqui é o Estadão, e o Estadão está dizendo aqui que deflação no Brasil. Isso aqui, na minha opinião, não é uma deflação. Por quê? A deflação é uma diminuição acentuada nos preços. E o que eu tenho aqui, essa diminuição nos preços, ela é localizada. Por exemplo, veja só o seguinte, olha só, o vestuário subiu 1,77, habitação subiu 0,60, despesas pessoais subiu 0,95. O que caiu? O que caiu foi de combustíveis.
foi energia elétrica, isso que caiu. Então, caiu por quê? Por uma razão estrutural, porque toda a economia, os preços estão evoluindo? Não, não foi por isso. Então, você deve ficar com muito medo do que está acontecendo hoje, e porque você tem uma difusão entre os preços que é muito acentuada. E não são todos os preços que estão caindo, são alguns preços que estão caindo. Então, eu não considero isso como uma deflação. Caiu o preço da gasolina, ela é muito importante, ela tem um peso grande na cesta de serviços. O que vai acontecer? Vai acontecer que cai tudo. Olha só, se você olhar os últimos 12 meses. A gasolina está aqui, -3. Mas olha o resto. Olha o resto. A habitação e comunicação também tem uma queda aqui bem, bem pequenininha. Agora, o combustível, como ele tem um peso gigante aqui dentro, o que ele vai acontecer? Olha aqui, por exemplo, alimentação, 10%, vestuário, praticamente 14%, 8%, 7%. Então, eu vou dizer que eu tenho uma deflação? Sei lá. Eu acho, né, que, segundo os princípios econômicos, isso não é inflação. Para ter deflação, os preços todos deveriam de ter uma mesma direção. É claro que não vai ser do mesmo tamanho, mas eles teriam que ter uma direção de queda, coisa que absolutamente não acontece. Então, você espere um pouquinho para tomar aquele espumante para comemorar a queda da inflação. O IGPM, agora, ele está seguindo na mesma balada. Você veja que também há 16 semanas, o IGPM só cai 7,55, é a previsão para esse ano. Imagina o coitado do empresário que em 2021 ele tinha 37% era o IGPM acumulado em 12 meses. Em maio de 2021, era 37% o IGPM acumulado. Hoje, um ano e meio depois, nós estamos com 7%. Trabalhe dentro de uma volatilidade dessa, não é fácil. Então, o IGPM deve fechar o ano, segundo a previsão do mercado, com 7,55. É possível porque nós temos aqui um valor muito baixo e dois valores aqui que estão dentro da média. Então, ele vai cair, esse 8,25 aqui ainda vai cair um pouquinho, mas eu espero que fique dentro desses 7,55. Amanhã tem a prévia do IGP-10, então a gente já vai saber o que está acontecendo. O PIB mais uma alta, 2,71%, a previsão dessa semana. É ótimo isso, mas o que é muito preocupante, o que você tem que prestar atenção é nesse número aqui de 2023. Por quê? Se esse sobe, como eu vou medir este aqui em relação a este, esse aqui cai. Então, a previsão do PIB de 2023 aqui é pífia, ou seja, um PIB de 0,59. O Focus mexeu aqui um décimo, passou para 2,71. Você pode ver aqui que todas as entidades praticamente já elevaram a previsão do PIB. O que é bastante importante e ótimo para o país é que o PIB do volume de serviços, os serviços representam 75% ou um pouco mais do nosso produto. Então, você pode ver aqui que nós, da época
pós-pandemia para cá, né, nós já recuperamos grande parte dessa área aqui que a gente perdeu. Ainda não deu para recuperar tudo, mas, olha, melhorou bastante com essa alta que tivemos aqui nesse período, que começou mais ou menos lá em junho do ano passado. Contra o câmbio, a mesma coisa que a Bolsa, ele segue nessa casa aqui dos 5,20. A previsão do mercado é que ele feche o ano com 5,20. Veja, já que nós temos essa previsão aqui há muito tempo já, 3 meses aqui que nós estamos com essa previsão de 5,20. Então, ele sobe um pouco, desce um pouco. Na semana passada subiu, para essa semana, para a segunda-feira, e você pode esperar que ele vai cair um pouco. O que vai acontecer durante a semana? Ninguém pode arriscar a dizer. Então, dá para a gente tentar manter esse dólar de 5,24. A previsão da taxa Selic, na próxima reunião do Copom, que é no dia 26 de outubro, então, 26 de outubro já é na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, nós já teremos a nova taxa Selic. Eu acredito que o governo vai manter a taxa Selic em 13,75%, até porque o mundo inteiro está subindo a taxa de juros. Agora que o Brasil precisava baixar a taxa de juros, nós não vamos conseguir fazer isso. Porque se a gente baixar a nossa taxa de juros, nós vamos ter dificuldade para captar dinheiro no mercado. Então, eu acredito que na reunião do Copom do dia 26/10, ela deve permanecer em 13,75%. Na semana passada, eu mostrei aqui alguns investimentos e algumas coisas que você teria que considerar quando você fosse fazer algum investimento. Então, uma coisa que me perguntaram muito foi sobre os impostos. Professor, os impostos vão fazer diferença dentro dos investimentos? Muito. Mas explica para a gente como é que funciona, então, esses impostos. Olha, meu amigo, é o seguinte, pense numa coisa complicada, pensou numa coisa complicada, agora multiplique por 100. Imposto sobre investimentos é algo muito complicado. Primeira coisa, na renda fixa, nós temos uma série de coisas como CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures e letras de câmbio, essas coisas assim. Então, ela paga a tabela regressiva, ou seja, olha, na medida que o tempo for aumentando, ele vai diminuindo a alíquota. Como é que você vai saber disso? Não vai ter jeito, você precisa estudar e olhar cada um individualmente. Por exemplo, o CDB tem a LCI tem uma tributação totalmente diferente. Ainda sobre as aplicações financeiras, principalmente as de renda fixa, nós temos o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Esse imposto aqui, ele incide apenas até 30 dias. Então, na medida que o tempo vai passando, que o tempo vai decorrendo, a alíquota vai baixando. E em 30 dias, a alíquota é 0. Se você aplicar hoje e tirar o dinheiro amanhã, o rendimento 96% vai ser tributado com imposto de renda. E se você aplicar hoje e tirar o dinheiro daqui 29 dias, você vai pagar 3% de IOF. 3% de IOF mais 22,5%, que é até 180 dias aqui. Então,
Essa aqui é a tabela regressiva, vale principalmente sobre renda fixa. Ainda com relação ao imposto de renda, nós temos a previdência privada, e que eu sempre desaconselho a não investir nesse negócio, ao menos que você saiba muito bem o que você está fazendo. Não invista em previdência privada. Se você tiver investimento em previdência privada, pare com isso e invista em outra coisa. Por que você vai ficar investindo nisso? Aliás, isso não é nem investimento, isso é um seguro, é totalmente diferente. Se você for político e você tiver medo que bloqueiem os seus bens, então pode investir na previdência privada, porque essa é uma vantagem de você investir na primeira privada. Mas aquelas histórias que você desconta no imposto de renda, isso é tudo cascata. Não compensa você fazer aquilo. Olha só o absurdo que é isso daqui. Se você aplicar, por exemplo, num PGBL, são duas a previdência privada, PGBL e VGBL. Vamos pegar o seguinte aqui, que esse aqui é o horroroso, esse aqui é só ruim, e esse aqui é pavoroso. O PGBL é pavoroso. Se você aplicou no PGBL e você sacar o dinheiro antes de 2 anos, você vai pagar 35% de imposto de renda. Mas 35 é alto, comparando com essa tabela aqui, é alto, mas tem um negócio que é muito pior. Esse 35 é sobre tudo. Você vai pagar sobre o capital e sobre o rendimento. Então, pensa o seguinte: o cidadão depositou 1 milhão na Previdência, 9 meses depois aconteceu um desastre, ele precisou tirar 1 milhão. Quanto que ele vai levar para casa? 650 mil. Quanto que ele pagou de imposto? 35% sobre o total. Pior ainda é o seguinte: se você transformar isso aqui em renda, no final, você vai pagar a tabela do imposto de renda de pessoa física, a tabela progressiva do imposto de renda de pessoa física. Olha só aqui, a parcela acima de 5 mil que você tirar, o imposto é 27,5%. Um terço eles vão ficar com o teu dinheiro. E daí aqui eu escrevi, por exemplo, ações é 15%, day trade é 15%, ETF é 15% também, fundo de curto prazo é 15% ou 20%. Meu amigo, eu vejo todo dia a pessoa aplicando no fundo de curto prazo e deixando o dinheiro passar dos 12 meses lá no fundo de curto prazo. O que vai acontecer? Olha, aqui, ó, é esse negócio aqui. Nunca você vai pagar o 15, o mínimo que você vai pagar é 20. Então, por favor, não faça uma tonteria dessa. Fundo de longo prazo é essa tabela regressiva, tem cotas, ou seja, de 6 em 6 meses, o governo já pega 15% do rendimento a título de te cobrar antecipado o imposto que você vai pagar lá na frente. E fundo de ações também é 15%. Então, você pode ver que esses fundos e bolsa, mais ou menos, a gente está falando em 15% é o imposto de renda. E aí, aqui para fechar, eu fiz uma simulação de rendimento de algumas aplicações. Por exemplo, eu calculei a inflação média para os próximos 12 meses, peguei os dados ali do Boletim Focus, fiz uma média aritmética ponderada, peguei o valor do CDI também do Boletim Focus, fiz uma média ponderada e estou considerando aqui um prazo de aplicação de 190 dias. Olha, 190 dias vai dar um imposto de renda de 20%. Então, olha aqui, ó, CDB pagando CDI mais 2, CDB
CDB pagando 117 do CDI, CDB pagando IPCA mais 9. Esses aqui você pode ver, ó, eles rendem praticamente a mesma coisa. Então, se você quiser comparar dois investimentos desse, você vai ter que fazer a conta. Você precisa fazer a conta, você não pode se entusiasmar com esses números aqui, porque eles invariavelmente são a mesma coisa. Olha só, uma LCI pagando 99% do CDI deu um líquido de 11,73. Nesses quatro aqui, ó, a LCI foi a melhor. Então, tome muito cuidado quando você for investir, para ver se você está fazendo a coisa certa. E aqui eu coloquei, por último, uma debênture pagando CDI mais 2%, deu 13,85, 13,85 aqui. Essa debênture, se ela for incentivada, ela não tem imposto de renda. Então, o imposto de renda aqui, ela vai ser zerado. Se fosse uma debênture sem incentivo, ou seja, uma debênture comum, ela pagaria aqui, então, também o 20% sobre o CDI, daria os 11% como deu os outros. Então, as taxas, elas são muito parecidas. Você tem que fazer um estudo para que você entenda bem o que são os impostos e você poder aplicar com mais segurança. Nunca aplique nada no visual. Não acredite em ninguém, você tem que fazer a sua própria continha. Então, se você quiser essa tabela aqui, me manda um e-mail que eu te devolvo essa tabela. Essa semana é isso, muito obrigado e até a semana que vem.